Queridos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém. Irmãos, a mensagem do Evangelho, do Reino, ela é muito presente no Novo Testamento. A gente consegue identificar isso o tempo todo no Novo Testamento, ali nos 4 Evangelhos. Porém, essa mensagem da chegada do Reino dos céus, ou do Reino de Deus, ela vem de uma expectativa messiânica por parte dos judeus. Existe por parte dos judeus até hoje a expectativa de que o Messias venha. E a pergunta é: de onde vem essa expectativa? De onde eles tiram essa ideia de que virá um Salvador, de que virá um rei para restaurar o reino de Israel? De onde vem essa ideia? Para os judeus, essa ideia nasce com a promessa que Deus faz a Davi. Porém, para nós cristãos, nós entendemos que essa promessa é muito mais antiga do que isso. Porque a promessa do Messias, de um Salvador, ela nasce em Gênesis 3. E essa estrutura de reino, nós conseguimos identificá-la em todo o Velho Testamento. E falar de reino de Deus é falar de 3 fundamentos, de 3 substâncias, de 3 itens aqui que formam essa ideia de reino. Porque o reino diz respeito ao povo do Senhor, na terra do Senhor, sobre o governo do Senhor. E nós observamos, nós vemos de fato isso, que o reino consiste nisso. É um povo que tem a sua nação, o seu lugar de habitação, e que serve a um rei, a um soberano. E nós encontramos essa ideia em toda a Bíblia, a começar em Gênesis. Quando nós olhamos para Adão, nós vemos ali Adão representando a humanidade, ele está junto com a sua esposa, com a sua mulher, Eva. Então nós vemos ali a ideia do povo. E eles estão aonde? Aonde? No jardim, no Éden, lugar de Deus. E eles estão ali servindo a quem? Ao próprio Deus. A gente vê a ideia de reino em Gênesis. Porém, nós sabemos o que aconteceu. O homem se rebela contra Deus. E ele afeta essa estrutura do reino. O povo se rebela contra o seu Senhor, é expulso da terra. E Deus deixa de se relacionar com o seu povo como antes. Mas o nosso Deus é um Deus tão gracioso, tão maravilhoso, que no mesmo capítulo que nós encontramos a queda do homem,
nós encontramos também a promessa de redenção. A promessa de que o reino seria restaurado, de que o reino seria restabelecido, de que Deus voltaria a governar o seu povo, de que seu povo voltaria a habitar na terra de Deus, e que teria o Senhor como dono. E essa mensagem está ali, quando Deus proclama o juízo à serpente, fala que ela rastejará sobre o ventre, comerá o pó da terra, e diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da mulher e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que quer dizer essa mensagem? Deus está dizendo o seguinte: Satanás, você tentou destruir a harmonia do meu reino. Porque você sabe que eu botei uma ordem que quem descumprisse a minha lei morreria, sofreria juízo. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou lançar esse juízo sobre o Messias. E ele receberá toda a ira, todo o castigo sobre si. A minha ira será apaziguada e o meu reino será restaurado. Essa é a mensagem. Ele fala da descendência da serpente, que são aqueles que são contra o reino, que são aqueles que são oposição a Deus. E a gente vê isso logo em sequência na narrativa, quando Caim mata Abel. Caim representa a descendência da serpente, a malignidade do coração humano, a oposição a Deus, enquanto Abel representa a descendência da mulher, aquele que ama ao Senhor, aquele que vai até o encontro do Senhor para entregar a sua oferta, em sinal de culto e adoração. E essa ideia, essa estrutura de reino, ela se desenvolve por todo o Antigo Testamento. Quando Deus chama Abraão, faz uma promessa a Abraão, fala: Abraão, eu vou te dar uma descendência. Eu vou te levar, Abraão, para uma terra. E eu vou ser o Deus do teu povo. Está vendo a mesma estrutura? O povo, a terra e Deus como Senhor. E Deus de fato cumpre as suas promessas. O povo de Deus para no Egito para que Deus cumpra os seus propósitos. Moisés chega e Deus fala com Moisés: Moisés, liberta o meu povo. Eu tenho uma promessa feita a Abraão, e eu vou levar o meu povo para a terra. E no Monte Sinai, o Senhor entrega a lei e fala: Israel, vocês me pertencem. Eu estou levando vocês agora para uma terra boa que mana leite e mel. Vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. E essa mensagem ela vai se desenvolvendo. Quando chega em Davi, isso fica ainda mais claro. Davi quer construir um templo para o Senhor, uma casa para Deus. E Deus fala: Davi, você não vai construir casa para mim. Primeiro porque eu não preciso de casa. Eu não habito em templos feitos por mão de homem. Não preciso disso, Davi. Fique tranquilo a respeito disso. Vai ter um templo, mas quem vai construir é o seu filho Salomão. Mas eu, Davi, em contrapartida, eu vou te dar um reino. E esse reino será governado pelo meu filho, que será o teu descendente. E esse descendente estabelecerá um reino que nunca se abalará, que durará para sempre. E todos os povos da terra se renderão diante desse rei. Essa é a mensagem. E é por isso que os judeus aguardam o Messias. Por causa de Davi. Mas nós aguardamos o Messias já entendendo que em Gênesis Deus prometeu que o reino seria restaurado. Esse texto fala de reino. Esse texto fala do Messias. Esse texto fala do estabelecimento do reino dos céus na terra. E nós vamos aqui entender um pouco a respeito disso. O que é que esse texto nos mostra a respeito do reino do Messias? Primeira coisa que nós encontramos aqui é a chegada do Messias. Primeira coisa que esse texto nos mostra é a chegada do Messias. Olha o verso 1, por favor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Naqueles dias, alguns acreditam que essa expressão naqueles dias diz respeito ao ministério de João, que é desenvolvido já próximo ao ministério de Jesus.
E o que chama a atenção logo de cara é que João Batista, parente de Jesus, alguns acreditam que eram primos, primeiro ou segundo grau, não se sabe. João Batista ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote. E todo filho de sacerdote deveria se tornar sacerdote também. Então a lógica do texto deveria ser a seguinte: naqueles dias apareceu João Batista exercendo um sacerdócio no templo. Mas o texto diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Isso já mostra uma coisa aqui diferente, né, Ricardo? Já mostra algo diferente dentro do contexto. Ele aparece pregando no deserto. E sua mensagem é a seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora deu para entender melhor a ideia, o que é que vem na cabeça de um judeu, no coração do judeu, quando fala assim, ó, o reino está próximo, o reino está chegando? O povo de Deus, nesse momento, os judeus estavam sendo governados pelo Império Romano. Então a expectativa do judeu era uma libertação política. Essa era a expectativa. Na cabeça do judeu era o seguinte: quando o Messias vier, Roma será destronada. Não havia rei entre os judeus. E o reino de Davi vai ser restaurado. E nunca mais nenhuma nação sobrepujará o nosso povo. Essa era a ideia. Mas olha só a mensagem que João traz. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Isso é meio que um contrassenso, porque a palavra de ameaça e de advertência deveria ser dada para Roma. Não é verdade? A mensagem deveria vir assim, ó: Roma, cuidado, abre o olho, porque o rei está vindo e vocês vão se dar mal. Vocês estão nos subjugando. Vocês estão nos massacrando. Vocês estão nos matando para poder recolher impostos. Mas a hora de vocês vai chegar. Só que o texto diz que João apareceu no deserto da Judéia pregando para os judeus e dizendo: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Isso já nos traz a ideia, irmãos, que a chegada do reino de Deus implica em colocar as coisas em ordem. Cristo vem e as coisas precisariam estar em ordem no momento em que o Messias chegasse. Essa é a mensagem de João Batista no deserto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A condição política do povo de Deus, a condição política dos judeus, refletia também a sua condição espiritual. Da mesma maneira como o povo de Deus estava sendo escravizado por Roma, o povo de Deus também estava sendo subjugado pelo pecado. Eles perderam a propriedade, apesar de estar morando na terra, porque eles pecaram contra Deus. Eles foram levados para o exílio da Babilônia. E quando voltaram, não conseguiram restabelecer um trono. O reino medo-persa surge, vence os romanos, vence os babilônicos, aí levanta o Império Grego, vence o Medo-Persa, e aí levanta o Império Romano e vence o Império Grego. E o povo de Deus fica ali no meio desse conflito político e militar. Então, ao invés de trazer uma palavra simplesmente de alegria e de ânimo e de autoajuda, Deus traz uma palavra dura: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está próximo. Então, em primeiro lugar, esse texto nos mostra a chegada do Messias, o anúncio da vinda do Messias. E, em segundo lugar, esse texto nos mostra o arauto do Messias. Esse texto nos mostra o arauto do Messias. Queria pedir os meninos do som para pôr um pouquinho de agudo. Eu não sei se aí na frente está muito grave o som. Está bom aí, né? Alguns está bom.
Verso 3 e 6. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O texto falou de João no começo, mas agora o texto começa a descrever quem é esse profeta. Primeiro mostra o anúncio da chegada do Messias, agora o texto fala sobre o arauto do Messias, aquele que aponta o caminho, aquele que mostra, aquele que prepara a chegada. E aqui é feito uso do texto de Isaías 40, onde é uma profecia messiânica, uma profecia de que o rei viria, e que essa voz do profeta que clama no deserto deveria preparar o coração do povo. O arauto tinha essa função de preparar o caminho, de falar assim, o rei está chegando, abra caminho, tire os entulhos das estradas, limpe a passagem, desobstruam o coração de vocês, porque o rei está chegando. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João tinha essa função. E é por isso que ele fala, arrependei-vos, porque ele precisava preparar o coração do povo, porque o Messias estava chegando. E o texto continua, usava João vestes de pelos e de camelo, e um cinto de couro. E fala que João comia gafanhoto e mel silvestres. Essa semana até brinquei com a família, lá a gente conversando no grupo da família, aquela situação dos gafanhotos, né? Eu falei, João ia fazer o estrago aqui, viu, com tanto gafanhoto. Mas é um equívoco a gente pensar que aqueles gafanhotos, o gafanhoto aqui do texto é de fato um inseto. A gente vai ver. Gente, a pergunta é, para que o texto traz esse tipo de informação para nós? Para que o texto fala isso? João vestia roupa de pele, cinto de couro, comia mel silvestre, gafanhoto. Qual que é a importância disso do texto? Como eu falei no início, João era filho de sacerdote e deveria ser sacerdote também. Mas sabe o que aconteceu? Nesse período interbíblico, a gente chama ali o espaço de 400 anos, que é o período do Império Grego e da helenização do mundo, praticamente, o povo de Deus foi dominado, e aí acontece a chamada Revolta dos Macabeus. Inclusive a Bíblia Católica, o livro de 1º e 2º Macabeus, trata o relato histórico desse período, o período interbíblico. Então a família de Judas Macabeus se revolta, eles conseguem vencer o exército do Antíoco Epifânio, que era quem governava aquela região, e eles estabelecem, o chamado os Asmoneus, um reino. Só que existia um problema aí. Os Asmoneus, como eles promoveram a libertação dos judeus daquele período, eles começam a colocar sacerdotes e levitas, que não eram nem descendentes de levitas e nem descendentes de Arão. E nesse momento, o que acontece? Um grupo de sacerdotes e levitas, eles não conseguem mais conviver com aqueles desmandos, com aqueles equívocos teológicos, e eles vão para o deserto, eles falam, nós não podemos conviver no meio dessa corrupção, e eles abandonam completamente a vida social. E aí surge o grupo chamado de essênios, que talvez você já tenha escutado falar nesse grupo, que é uma espécie de partido, de seita do judaísmo, uma linha do judaísmo. E eles vão para o deserto. E em Lucas, capítulo 1, verso 80, diz que João Batista foi criado nos desertos da Judéia. João Batista não foi criado no templo. Então, algumas pessoas acreditam que João Batista tenha sido um essênio, porque João Batista cresceu no deserto, os essênios tinham a prática de receber crianças para poder instruí-las no caminho. Porém, os essênios tinham a prática de batizar também, eles tinham um batismo como rito de lavagem de purificação, e todo aquele que quisesse se tornar um essênio, ele tinha que abandonar a vida social e se dedicar somente a Deus. Então, o que a gente chega à conclusão é que João Batista ou foi extremamente influenciado pelos essênios, ou ele foi essênio até um tempo e rompeu
com aquele grupo para exercer o seu ministério. E o que é que a roupa e a comida têm a ver com isso? João, ele se recusou a usar as roupas belas de um sacerdote. João, ele se opõe completamente aos líderes religiosos da sua época. O serviço no templo havia se corrompido. Os sacerdotes, que eram na sua maioria saduceus, que era uma outra vertente, era uma outra linha política dentro do povo de Deus, eles começaram a usar o templo como negócio, o serviço como negócio. Alguém vinha sacrificar um animal, eles pegavam aquele animal, recolhiam o animal, falavam, boa compra, essa ovelha está perfeita, bonita. Eles levavam o animal, chegava lá dentro, eles traziam esse animal de volta, e esse animal era vendido 15, 20 vezes. E é por isso que Jesus entra no templo e chama aquele lugar de covil de salteadores. O sistema sacrificial havia se corrompido, e João rompe com isso. João ele sai desse meio. Ele não quer usar as roupas sacerdotais. Os sacerdotes e levitas, eles se alimentavam do sacrifício do templo. E alguns acreditam que, ao optar por uma alimentação vegetariana, João estava demonstrando com a sua vida, eu me recuso a comer das carnes sacrificadas, de sacerdotes corrompidos. Aqui a gente já aprende, irmãos, que não dá para negociar com sistemas corrompidos. João comia mel silvestre e gafanhotos, que eram uma espécie de uma vagenzinha, uma leguminosa. Era isso que eram os gafanhotos. Então, o nome grego, o apelido, né, para essa leguminosa em grego é gafanhoto. Por isso algumas pessoas acham que era gafanhoto. Mas o fato é que João falou, a minha vida vai ser oposta a esse sistema. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que a nossa vida precisa romper com o sistema corrompido. Nós não podemos nos sujeitar a trabalhos que profanam o nome de Deus. Trabalhos que nos colocam contra a lei de Deus. Trabalhos que vão de encontro à nossa fé, que comprometem o nosso testemunho, que corrompem o nosso caráter. E João se opõe a isso. Muitos entenderam que João era Elias, o profeta Elias, porque alguns grupos acreditavam até em reencarnação. E quando foram perguntar para Elias, ou para João, tu és Elias? Ele falou, não sou Elias. Não, mas você é a encarnação de algum outro profeta? Ele falou, não, eu sou apenas a voz do que clama do deserto. Eu só vim preparar o caminho. Eu sou só isso. Mas Jesus, conversando com seus discípulos, Mateus capítulo 17, os discípulos conversam com Jesus e falam o seguinte, Jesus, começa a conversa aí que os estudiosos, os escribas e fariseus ficam dizendo que para que o Messias venha, Elias tem que vir primeiro. Elias tem que preparar o caminho primeiro. Como é que é isso? Aí Jesus falou, não, eles estão certos. Só que Elias já veio e eles não o reconheceram. Jesus estava se referindo a João Batista e ele esclarece isso. Porque a semelhança de João Batista e Elias não era somente a roupa. A Bíblia diz que Elias vestia uma roupa que era pele de animal com cinto de couro. Mas eles se assemelhavam na mensagem profética. Ambos profetas pregavam o arrependimento, o retorno para a lei, e pregavam também contra os desmandes das autoridades. Assim como Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel, porque denunciava o pecado e a idolatria deles. João também era perseguido nos seus dias, porque ele pregava contra a corrupção dos líderes do judaísmo. E o texto continua dizendo o seguinte, verso 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, as pessoas, os moradores de Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão,
confessando os seus pecados. E essa era outra distinção entre João e os essênios. Para ser aceito por João, só precisava se batizar, não precisava largar o seu trabalho, não precisava largar os seus compromissos sociais, só precisava abandonar o pecado e se batizar. Por isso que João não poderia ser aceito entre os essênios, porque João aceitava qualquer um, só bastava estar arrependido. Só bastava estar arrependido, não precisa largar o seu trabalho, dê testemunho no seu trabalho, seja honesto onde você estiver, honre ao Senhor onde você estiver. E aqui mostra que o testemunho de João, o ministério de João, ganhou notoriedade e as pessoas começaram a ser atraídas, a irem para o deserto ao invés de irem para a sinagoga. Eles iam para o deserto ouvir a palavra de João, eles ouviam, se constrangiam e falavam: o Messias está chegando e eu preciso me arrepender. Essa é a mensagem de João. E falava: João, me batiza, João, porque eu quero estar pronto para quando o Messias chegar. Eu reconheço que a minha vida tem andado contra a vontade dele. Eu reconheço que a minha vida tem ido de encontro à lei de Deus, que eu tenho negado a aliança que o povo do Senhor fez com ele. João, eu preciso estar pronto. E eles se batizavam, eles confessavam os seus pecados. Esse era o ministério de João. Era isso que ele fazia. Ele pregava o arrependimento e ele batizava aqueles que se mostravam de fato arrependidos. Então, esse texto nos mostra a chegada do Messias, nos mostra o arauto do Messias, que é João Batista. E, em último lugar, esse texto nos mostra a exigência do Messias. Esse texto nos mostra o que é que esse Messias queria de fato. Ele aborda isso de forma muito rápida no início. Arrependei-vos. Só que agora ele começa a tratar isso de forma muito mais profunda. Veja comigo aí a partir do verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que é que aconteceu? Como eu falei, tanto o farisaísmo como o grupo dos saduceus, existiam outros grupos, como os zelotes, que eram como se fossem uma espécie de homens bombas daqueles dias, eram rebeldes que não aceitavam de forma alguma o domínio de Roma. Eles tramavam atentados terroristas o tempo todo. Mas aqui diz que os fariseus e os saduceus, os principais religiosos da época, eles ouvem a fama de João. Mas tem um porém. A gente não sabe no texto se João fez isso por uma única vez, um grupo específico, ou se sempre que esses fariseus e saduceus viam, João dava a mesma palavra de confronto. Mas o fato é o seguinte: aquele grupo de religiosos não tinha nenhum interesse no arrependimento, apenas no batismo. Sabe por quê? Porque o batismo simbolizava a adesão de uma mensagem. E como eles eram um partido político e a força popular era muito poderosa, tanto que Jesus foi morto, porque os judeus falaram: não, é ele mesmo. Solta Barrabás e mata esse. As autoridades nem queriam. Rapaz, como é que a gente vai condenar esse homem? Não estou vendo nada, mas o povo está mandando. Então a voz popular tinha força. E os fariseus e saduceus, para ganharem a simpatia do povo, eles vão atrás do batismo. A gente não está entendendo muito bem essa mensagem de João. Se esse Messias realmente está vindo aí, importante, a gente vai ficar feio para a gente, né? Está todo mundo indo lá batizar. Se a gente não batizar, o povo vai pensar que a gente não acredita nessa mensagem. Então vamos lá. Eles queriam o benefício do batismo, que era a aprovação do povo, que era não ter atrito com o povo. Só que aqui, a maneira como João fala, que é muito dura. Raça de víboras. Lembra que eu falei no início que Deus falou que a humanidade seria dividida em dois grupos, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente? É isso que João está dizendo. Vocês são descendentes da serpente. Vocês são contra o reino. Vocês não amam o Messias. Vocês irão contra o Messias no momento que eles chegarem.
E vocês estão pensando que vão fugir da ira vindoura por causa de um mero batismo? Quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Ele continua dizendo, produzir, verso 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Se vocês de fato amam, esperam e querem o Messias, e de fato estão arrependidos porque reconhecem que são pecadores, arrependam-se e deem demonstração disso. Mostrem os frutos de que vocês de fato entenderam a mensagem. E abandone esse exercício religioso corrompido. Vocês estão desonrando a Deus como mestres da lei. Vocês estão desonrando ao Senhor com a maneira como vocês desenvolvem o ministério de vocês, o sacerdócio de vocês. Estão achando que vão se livrar da ira de Deus porque se batizaram. Infelizmente, queridos, muito crente compreendeu o batismo da mesma forma. Ou seja, é possível eu ser inserido no reino dos céus sem estar comprometido com seus valores. Só preciso me batizar. Isso é um equívoco mortal. Pessoas afundadas no pecado, uma vida completamente oposta ao que a mensagem da palavra nos revela. A gente liga, fulano, como é que você está? Não, estou bem, pastor, tal. Os probleminhas aqui, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ô, paz, tenho sentido sua falta, né, o compromisso, tal. Não, pastor, beleza, estou vendo aqui, não sei o quê. Ah, pastor, eu queria até ver contigo, porque eu quero me batizar, né, eu quero me aliançar. E, gente, eu falo assim, mas batizar para quê? Batizar para quê? Aí você tem que marcar, não, vamos marcar para a gente conversar? Porque o que eu percebo é que é um espírito farisaico. Você quer se batizar, mas você não quer compromisso com a mensagem do reino. Porque quando a gente se batiza, a gente está demonstrando que nós entendemos que somos pecadores. E queremos ser participantes do corpo de Cristo. E a nossa vida é alterada por causa disso. O batismo, gente, não salva. Batismo não salva. Isso é um conceito católico. Que você pode batizar, passar o resto da sua vida, vai nas missas de vez em quando, participa dos sacramentos e está tudo garantido. O que você faz com a sua vida, da porta da igreja para fora, pouco importa. Porque você foi batizado. Você tem um perdigri religioso. E olha o que João fala. Verso 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então João está dizendo para os fariseus, e não venham com essa conversa vocês, de que vocês são descendentes de Abraão, que o reino do céu está garantido para vocês, porque vocês já são eleitos filhos da promessa. Não venha com essa conversa porque Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. E ele finaliza dizendo, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João está dizendo, é isso que vai acontecer com vocês, se vocês não derem testemunho de que foram transformados. Irmãos, não dá para desassociar a mensagem do reino com o nosso comprometimento com a palavra. E é triste porque às vezes a gente olha para a igreja, a gente vê uma igreja tão mundanizada. O nosso comportamento é mundano, a nossa linguagem é mundana, os nossos conceitos são mundanos. A gente reflete mais o que o mundo pensa do que a palavra de Deus
estabelece para que a gente tenha como parâmetro da nossa vida. Nós vivemos em rebeldia contra Deus, contra a sua mensagem, e a gente acha que está salvo porque frequenta a igreja, porque foi batizado na infância, porque dá dízimo e porque participa da Santa Ceia. O ladrão da cruz foi batizado, mas qual foi a garantia que Jesus deu a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a gente não pode ficar se agarrando aos sacramentos como se isso fosse nos salvar. Eu não estou, irmãos, depreciando o sacramento. Foi Cristo que instituiu e nós devemos cumprir com responsabilidade. Mas o que eu estou dizendo é que tomar a ceia uma vez por mês não vai livrar a nossa pele. O machado está na raiz. João está falando aqui da iminência do juízo com a chegada do reino. E a nossa responsabilidade é corresponder a esse chamado ao arrependimento. E eu encerro com duas conclusões. Primeiro, o arrependimento precede o reino. Ninguém é introduzido no reino de Deus sem arrependimento. Ninguém. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter consciência do pecado para que sejamos aceitos no reino. O Espírito nos convence do pecado. E é triste quando parece que a gente não tem crise com a vida que a gente leva. Está tudo bem. A gente adapta a Bíblia ao nosso estilo de vida. O que a Bíblia condena a gente tira. Não, Paulo era um maluco. Precisa contextualizar a mensagem. Não existe adesão ao reino sem arrependimento. Então, o arrependimento precede o reino e os frutos sucedem o reino. O que quer dizer isso? Os frutos são a consequência e a prova de que, de fato, o reino de Deus foi estabelecido. O reino de Deus, irmãos, não é um presidente crente ditando uma lei evangélica para o país. O reino de Deus não é a gente conseguir colocar em toda a sociedade, em todos os cargos públicos e administrativos, gente crente para meu Deus, quando tenta falar a segunda vez não dá, é isso aí, Rafa. Para que façam legislações ao nosso favor. A gente acha que reino de Deus é isso. O prefeito vai proibir palavrão na cidade. Gente, isso não é reino de Deus. Você sabe o que é reino de Deus? É o governo de Cristo dentro do nosso coração. Cristo veio para restabelecer esse reino, como era no Éden, antes da queda, onde o povo habitava na terra de Deus, o povo pertencia a Deus, e Deus era o Senhor do seu povo. E entender a mensagem do reino é isso, é entender que quando eu sou inserido no reino, eu passo a pertencer a Deus, a minha vida passa a pertencer ao Senhor, eu me comprometo com os valores do reino. E nós somos peregrinos nessa terra, porque nós estamos sendo conduzidos para Jerusalém celestial, onde habitaremos por toda a eternidade. Mas a mensagem é essa: arrependei-vos. E eu queria encerrar fazendo uma pergunta. Você tem vivido comprometido com os valores do reino ou com o sistema religioso, institucional? O nosso Deus é gracioso. E a palavra do Senhor para nós é: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Irmãos, nenhuma associação, nenhum grupo é aceito. Você é aceito se você não se comprometer com o estatuto do grupo. Por que é que com Deus seria diferente? Por que é que a gente pode dizer que nós somos cidadãos dos céus, se nós não defendemos e não morremos por esses valores? Se a gente negocia a mensagem, se a gente se vende ao mundo, se a gente se a gente se mistura com a estrutura perversa e pecaminosa.
e relativizamos o que é concreto, o que é específico na Bíblia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.